Olá, seja muito bem-vindo. Este é o SOS Convida, o seu programa semanal que leva até você e a sua família dicas e orientações a respeito da saúde e também do bem-estar. E hoje nós vamos conversar com um convidado super especial, que é o Dr. Marcelo Braga. O Dr. Marcelo Braga, ele é formado na Faculdade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Ele trabalha com a medicina intervencionista da dor e ele também é anestesiologista. Ele é diretor clínico do Hospital São Judas Tadeu, aqui em Divinópolis. E eu já vou aproveitar e fazer a primeira pergunta para o Dr. Marcelo Braga. Dr. Marcelo Braga, a nossa primeira pergunta para o senhor seria: o que é a medicina intervencionista da dor? A medicina intervencionista da dor é uma subespecialidade de algumas áreas médicas específicas. Então, quem faz medicina da dor tem que ter feito, primeiro, uma especialização em anestesia, em ortopedia, em fisiatria, neurocirurgia. Então, esse médico que faz primeiro essa especialização, ele pode fazer depois uma subespecialização em dor, né, que seria aí mais 2 ou 3 anos de especialização nessa parte de dor. Em relação ao termo intervencionista, a gente refere o termo intervencionista quando você tem que fazer procedimento minimamente invasivo. São procedimentos que hoje estão substituindo procedimentos que antigamente eram grandes, eram procedimentos cirúrgicos, e hoje a gente está podendo deixar isso mais enxuto aí para poder tratar o paciente com menos risco, menos morbidade, né, e com uma efetividade maior do que se tratava antes. Dr. Marcelo, podemos considerar a medicina da dor como uma terapia? Sim, nós consideramos a medicina da dor uma terapia. E essa terapia ela pode ser farmacológica ou uma terapia com os procedimentos minimamente invasivos que eu acabei de falar, né, que são bloqueios, são punções, são infiltrações, às vezes o que a gente chama de risotomias, com o objetivo de reduzir a dor do paciente. A dor às vezes é patológica, nem sempre a dor ela funciona como um sinal de alerta, né? Então, nesses casos, a dor tem que ser tratada. Dr. Marcelo, são terapias farmacológicas apenas ou aplica-se também a outras técnicas? A gente tem sim vários meios de tratar a dor do paciente. Um deles é a terapia farmacológica, né, que a gente deixa restrito à clínica de dor, então seria só o tratamento com medicação. Mas a gente tem as opções hoje de procedimentos que eu acabei de citar também, a respeito de infiltrações, bloqueios, risotomias, radiofrequência, neuromodulação, implante de bomba, que pode ser injetado medicação. E tem uma área considerada mais nova na medicina, porque ainda é considerada experimental a nível de Brasil, mas que já tem efetividade, já tem vários países adotando como uma medicina de ponta para tratamento de dor, que é a medicina regenerativa. E o Brasil está caminhando bem para isso, a gente tem bons representantes aqui no Brasil. E a medicina regenerativa ela visa uma recuperação tecidual, então a gente tem a chance de usar a própria célula do paciente para recuperar tecidos lesados, o que é muito interessante, porque às vezes você deixa de fazer procedimentos cirúrgicos e consegue recuperar a região de lesão com uma terapia celular. É interessantíssima e é uma parte que ainda tem muito a crescer na medicina. Dr. Marcelo, ela é uma medicina que cuida de membros ou órgãos específicos que abrange o corpo humano? Bom, eu acho que se aplica aos dois. Você pode ter área aí com uma lesão específica de membro ou de órgão bem específico, que você pode tratar aquela região, ou você pode ter áreas mais comprometidas ou mesmo uma dor pegando o corpo inteiro, né, que você pode ter comprometimento do corpo todo, como tumores com metástases amplas, né, que você tem que fazer uma terapia muito mais extensa no paciente e visando reduzir a dor e melhorar o conforto e a qualidade de vida do paciente. E a automedicação pode prejudicar o diagnóstico de um paciente, Dr. Marcelo? Não só o diagnóstico, não só o diagnóstico. A questão de automedicação ela pode levar a um risco de morte do paciente, porque tem medicações com efeitos adversos e às vezes o paciente não pode tomar aquela medicação de jeito nenhum, e por desconhecimento ou má orientação, às vezes o paciente tem realmente um desfecho muito ruim com algumas medicações que ele pode estar tomando. Então,
deve ser bem orientado e a pessoa ter conhecimento do que está tomando. Tá? Não pode tomar qualquer medicação só porque está com dor, não. Às vezes a dor não vai levar o paciente a um risco como esse, um risco de morte. Às vezes a medicação sim. Agora, uma pergunta muito importante, que eu acredito que todos os nossos telespectadores, as pessoas que estão nos assistindo, estão loucos para saber. Quando procurar um médico intervencionista da dor? Bom, quando tiver dor. Melhores são os resultados do tratamento e a questão de tratamento precoce. Quanto mais rápido a gente entrar com o tratamento do paciente, melhor os resultados. Isso a gente não tem dúvida. E se você tem de procurar um médico de dor, quando você estiver com dor. Quanto mais inicial, melhor a orientação que a gente pode dar e melhor o tratamento proposto. A medicina intervencionista da dor pode excluir, em alguns casos, a necessidade de uma cirurgia? A questão hoje de você fazer um diagnóstico precoce, entrar com um tratamento rápido e com essas técnicas minimamente invasivas e principalmente a medicina regenerativa, nós conseguimos evitar muito procedimento cirúrgico. Tem muita cirurgia aí que às vezes está sendo feita desnecessariamente e a gente consegue evitar isso e com isso diminui o que a gente chama de morbidade, diminui a chance de complicação desses pacientes. E, doutor Marcelo, uma dúvida também muito grande, e eu acredito que de muitas pessoas, por exemplo, um paciente pode apresentar dor em determinada parte do corpo e o problema ser em outro membro? Sim, são as chamadas dores irradiadas, muito comum, principalmente nas patologias de coluna, onde você tem com muita frequência compressões de raízes nervosas, de nervo, dando o que a gente chama de dor irradiada. Você tem um problema em um local e sente a dor em outro. Entendi, sim. E por que isso acontece, doutor Marcelo? É porque nem sempre onde você tem a lesão é onde você tem a dor principal. Em caso de compressão neural, a gente sempre lembra disso, as patologias de coluna, ou, por exemplo, tumores com compressão de uma área importante, você vai ter a dor aonde o nervo está indo. Então você vai ter uma dor principal, por exemplo, você tem uma lesão a nível de coluna lombar, você pode ter uma dor na sua perna, ou no seu pé, ou no seu joelho, ou na perna inteira, de acordo com a área de inervação que aquele nervo está indo. Para encerrarmos o nosso Convida de hoje, doutor Marcelo, quero te fazer duas perguntas. As dores são sinais de alerta e o que fazer para que essas dores não se tornem crônicas? Bom, as dores agudas sim, elas podem ser um sinal de alerta e mostra a necessidade às vezes de se procurar a causa dela para você poder resolver o problema. Mas as dores crônicas não, as dores crônicas não são sinal de alerta. As dores crônicas são patológicas e dores patológicas têm que ser tratadas. Então, aquela história antiga da medicina de que você tem que tratar o problema e não a dor, isso já não existe mais. Você tem que tratar a dor sim. Às vezes você trata a dor e o problema, mas às vezes você tem que tratar só a dor, porque às vezes o problema já acabou, já não existe mais o problema, mas a dor continua. Então essas dores têm que ser tratadas. E evitar que chegue num ponto desse é importante. O jeito de evitar é procurar ajuda médica especializada o mais rápido possível. Doutor Marcelo, muito obrigada pela sua presença. O senhor verdadeiramente abrilhantou o nosso programa e eu espero de todo o coração recebê-lo novamente mais uma vez aqui no SOS Convida. Um abraço para o senhor. Muito obrigado aí por ter contribuído com o programa. E para você que nos acompanhou até aqui, eu deixo meu abraço. Se você ficou com alguma dúvida a respeito do tema de hoje, deixe o seu comentário, deixe as suas perguntas, compartilhe este programa, você pode mudar a vida de alguém. O nosso encontro é na próxima quarta-feira, às 19h30, e eu espero por você. Até lá!